A paz do Senhor, amadas, amadinhas, tudo bem? Hoje é sábado, vamos falar de mais uma mulher do Novo Testamento. A leitura de hoje está lá em Mateus, vamos sair de Lucas. Desculpa, vamos lá. Hoje a gente vai falar, o texto que a gente vai ler é Mateus 20, tá? A gente vai ler o texto de relata o pedido de uma mãe. Vamos ver se vocês nem sabem quem é essa mulher que a gente vai falar hoje, tá? É Mateus 20. Vamos ler do versículo 20 até o 28. Amém? Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, amém. Só esse trechinho já daria pra gente até falar sobre servir, né? Mas hoje a gente vai falar dessa mãe que fez esse pedido a Jesus. Então hoje nós vamos falar de Salomé. Amém? Salomé, né? O título do estudo diz Salomé, mulher de oração. Tá? Salomé era esposa de Zebedeu, como a gente leu, mãe de Tiago e João, né? 2 dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, tá? Se a gente lê no início, a gente vê do texto, né, que Zebedeu, marido de Salomé, ele era pescador, né? Provavelmente bem sucedido, devia ter muitos empregados, né? E quando ele vê Jesus pela primeira vez, ele estava ocupado preparando as suas redes, né? Que é quando Jesus chama os seus 2 filhos e pede para que eles o seguissem, né? Aparentemente, pelo que a gente lê na Bíblia, a gente entende que ele permitiu que seus filhos fossem, tá? Embora a Bíblia não nos diga muito a respeito da vida familiar de Zebedeu e Salomé, a gente sabe que ela foi uma das mulheres que acompanhou Jesus, né? Que seguia Jesus, né? Que ajudava a servir Jesus. Então ela era uma seguidora de Jesus, tá? Então a gente observa isso durante várias passagens, né? Que Salomé era. Salomé, ela esteve inclusive no momento da crucificação de Jesus, né? Incluindo aonde os seus discípulos se afastaram, né? As mulheres, a gente sabe que as mulheres observaram de uma certa distância. A Bíblia relata isso, né? Lá Marcos 15, do versículo 40 ao 41 diz: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, se a gente vai ler o Evangelho, né, a parte dos Evangelhos lá, a gente vê que muitas mulheres seguiam Jesus, serviam, né? Salomé era uma delas, tá? E aqui a gente hoje vai falar desse pedido, né? Aqui a gente fala um pouquinho, aqui o texto diz sua ambição, né? Que ela faz um pedido para Jesus, né? Como mãe, né?
para que um dos seus filhos um sente à sua direita e um à sua esquerda, porque reconhecia que Jesus, né, tinha um reinado, desculpa. Para alguns não conseguiam entender ainda o que seria isso, né? Que Jesus seria crucificado e que nós estaríamos hoje aqui aguardando a sua volta, né, para então poder reinar com eles. Alguns criam que de repente esse reinado que ele dizia era algo físico, né, material, né? Então, quando você pensa num rei, você vê que sempre tinha uma à direita, né, uma à sua esquerda, né? Então ela fez esse pedido para Jesus, né? A Salomé era dedicada a Jesus, como a gente viu, ela servia, ela o acompanhou, né? Ela seguia Jesus e ela o reconhecia como Messias, né? Ela cria que Jesus um dia assumiria o poder de um reino terreno, como outras mães, ela tinha ambições para os seus filhos. Nós que somos mães, tá? As que já são mães, né? A gente tem ambição, né, assim, para nossos filhos, que a gente quer que eles cresçam, que eles desenvolvam numa boa profissão. Como cristã, a gente espera em Deus, né, que eles sejam homens de Deus, né, homens de fé, praticantes do evangelho, das boas obras. Então a gente tem essa, vamos dizer, essa ambição, a gente espera isso para os nossos filhos. E Salomé não era diferente, né? Então, como Jesus teria um reino, ela queria que seus filhos estivessem próxima do rei, né? Então ela se dirigiu a Jesus e teve essa audácia, né? E pediu que fosse dado aos seus filhos um lugar de honra em seu reino. Ela pediu que um se sentasse à direita e o outro à esquerda, né? Como a gente disse, lugares reservados para o segundo e terceiro governantes de um reino, né? Então ela desejava isso, então ela teve a audácia de pedir. Quando a gente lê, é óbvio que foi assim um pedido incomum, né? A gente não leu nada parecido na Bíblia, né? Mas isso a gente pode ver que nasceu de um orgulho maternal dela, né? De um desejo de obter o melhor para os seus filhos, né? Ela não se deu conta que o sofrimento seria a parte principal do reino, né? E Jesus fala isso lá, né? Ele fala disso, né? Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber do cálice do que estou para beber? Aqui ele falava do sofrimento, né? Do que ele viria a sofrer, né? E Jesus repreendeu ela, né? Pela sua ambição e corrigiu ela, né? Corrigiu o erro do conceito que evidenciava o seu pedido. Ele respondeu de um modo que nem Salomé nem seus filhos esperavam. Jesus simplesmente lhes disse que quanto mais perto estivessem do seu trono, mais teriam que compartilhar dos seus sofrimentos. Então, quanto mais perto de Jesus eles estivessem, mais do sofrimento de Jesus eles iam partilhar. Então, Jesus transmitiu isso, né? E ele exortou, ele corrigiu, né? E é legal a gente ver que ele não foi rude, né? Mas ele trouxe a verdade, né? Ali. A história na Bíblia diz que Tiago e João, né, compartilharam de fato o sofrimento. Até Jesus fala que de fato eles poderiam vir a compartilhar, né? Só que o lugar à direita ou à esquerda também não dependia dele, sim do Pai. O Pai que determinaria isso. Então era de Deus. Isso depende de Deus e não dele, tá? Mas que provavelmente eles partilhariam do sofrimento, até porque, como eu já disse, Jesus deixou claro que quanto mais próximo dele, mais compartilhariam do seu sofrimento, né? Interessante aqui o estudo diz pra gente que acredita-se, tá? Que Tiago foi o primeiro apóstolo mártir e João, que sobreviveu aos outros, foi exilado na ilha de Patmos. Então, de certa forma, a gente pode acreditar que eles partilharam do sofrimento, né? E é legal que te trazer que a gente, assim, quando a gente estuda, a gente, assim, eu acredito que tanto Salomé quanto os seus filhos, eles aprenderam muito como seguidores de Jesus. Não só eles, né? Todos aqueles que seguiram Jesus, eles devem ter aprendido muito, 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 né? E esse incidente, através desse incidente, a gente vê como Jesus ensinou o conceito de quem é grande no reino de Deus, né? Então, Jesus lhe disse, sabeis
que os governadores dos povos dominem, que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós, entre nós no caso, né? Pelo contrário, né? Quem quiser se tornar grande, sirva, tá? Sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e deu a sua vida em resgate de muitos, né? Por muito. Então ele veio para servir. Então esse é o maior exemplo, né, que ele nos deixou, né? Então se você quer ser grande no reino de Deus, sirva, né? E como os pensamentos finais aqui, para a gente poder fechar essa parte de Salomé, a gente deve ter cuidado com as críticas, né? Ao pedido de Salomé a favor de seus filhos, né? A gente vai partir do julgar, né? Não vamos julgar, lembrando-nos da lição positivas que Jesus lhe ensinou, né? A gente deve aprender a apreciar a extensão da influência cristã sobre os nossos filhos, né? E porque muitas vezes eu acredito nisso, né? Devido à influência cristã das mães e as suas orações e o seu testemunho consistente, muitos filhos entregam suas vidas ao Senhor na juventude. A gente sabe que é a parte mais assim difícil, né? A parte de juvenis. Quem tem juvenil em casa sabe como é que é, né? É danado de fácil, né? Só que não. Mas a gente precisa persistir em oração e sermos testemunha consistente, né, do Evangelho, sempre. Quando seus filhos se tornam adolescentes, a fé em Deus que eles observam no exemplo dos seus pais piedosos constitui um poderoso antídoto contra o pecado. Não existe felicidade comparável dos pais cristãos que vivem o suficiente para observar seus filhos andando nos caminhos de Deus. Amém? Que foi o que eu disse lá no início, que eu acredito que é o que a maioria de nós, pelo menos cristãos, deseja para os nossos filhos, né? Não há felicidade maior. E quando eu falo assim de testemunhar, mas eu não sou mãe, mas não é só para os seus filhos, é para as pessoas que estão à sua volta, né? Nós devemos ser exemplos, nós devemos ser, tipo assim, a Bíblia andante, né? A gente deve ser em todo o tempo. Então é bacana. E aí, não julgar aqui o pedido de Salomé, né? Porque como Salomé amava o Senhor, sua alegria deve ter sido superabundante, né? Porque os seus filhos se tornaram discípulos e seguiram Jesus até o fim, né? Então a gente pode aprender algo de Salomé. Ela fez um pedido a Jesus que não devia ser feito, né? De maneira similar, eu acredito que às vezes a gente também peça alguma coisa para Deus que nós não deveríamos pedir, né? Então, nem sempre é fácil saber o que pedir. Mas a Bíblia ela nos orienta como que nós devemos pedir. Pensa que se a gente guarda o mandamento do Senhor de fazer aquilo que agrada a Ele, a gente pode orar com confiança. Se a gente está caminhando com Deus, a gente vive com Deus, a gente ora com confiança e Ele mesmo nos guia nas nossas orações. Ele nos orienta de acordo com aquilo que a gente deve pedir. E se a gente em algum momento pede algo que não deva ser pedido, assim como Jesus repreendeu Salomé lá, né? O Espírito Santo faz com a gente. Na mesma hora ele disse pra gente que a gente está orando de maneira indevida, que a gente está pedindo algo que não deve ser pedido, tá? Então, o ponto principal de tudo é que a gente deve sempre caminhar na presença do Senhor para que a gente possa ser instruída por Ele. Peçamos a Deus que nos ajude a sermos mulheres que oram de acordo com a sua vontade. Amém? Que nós sejamos mulher de oração, que nós possamos orar de acordo com a vontade do Senhor. O Espírito Santo encontre a porta aberta em nós, que Ele possa interceder por nós, que Ele possa nos advertir, nos orientar, nos corrigir quando for necessário. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Um beijo.